tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, vamos falar sobre áreas de figuras geométricas planas. Aquelas áreas que nós já conhecemos, aquelas figuras mais simples, e aprofundar também o nosso conhecimento. Então, o melhor jeito de saber isso é começando a nossa aulinha de hoje. E para começar a nossa aula, vamos relembrar a nossa jornada geométrica. Nesses curtos anos, a gente sempre viveu a experiência de observar as figuras geométricas tipo triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango. Só que, claro que cada um com sua particularidade, cada um com seu formato diferente, cada um com suas propriedades geométricas. Então, trabalhando ainda essas principais figuras planas, a gente pode simplesmente falar das fórmulas das áreas das figuras planas. Algumas nós já conhecemos, outras vão ser novidades, e as que forem mais novidades, a gente aprofunda aqui, tá certo? Mas algumas nomenclaturas a gente vai colocar aqui com letras B e H para base e altura, L para lado, né? Você vai encontrar esse Dzão aqui, que é um D maiúsculo, Dzinho minúsculo, então eu vou chamar isso de diagonal maior, diagonal menor, tá certo? A mesma coisa que você já conhece, base e altura, aqui vai ser base maior, base menor, altura, e a gente tem aqui o círculo, né? Nós só temos aqui essa referência para o raio. Raí, mas como a gente pode calcular essas áreas? Gente, algumas têm suas fórmulas específicas e a gente vai colocar aqui para vocês. Por exemplo, o nosso triângulo a gente calcula a área igual a base vezes a altura dividido por 2. Você já conhece isso. Derivado desse rapaz aqui, o retângulo, que é base vezes a altura. Professor, por que é dividido por 2? Se você lembra em séries passadas, a gente disse que se eu traçar aqui dentro uma diagonal, eu vou ter dois triângulos daí, originando essa fórmula, tá certo? Não bastasse isso, nós temos aqui o quadrado, que é dado por seu lado elevado ao quadrado. Mas pense comigo, se o retângulo é base vezes altura, e se o lado elevado ao quadrado é L vezes L, também se complementa nessa fórmula. Só que como os lados são iguais, a gente usa apenas o L. Trapézio, gente, é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, aonde a altura sempre vai formar, em relação a uma das bases, um ângulo reto, certo? E vamos aqui ao losango. Losango, nós temos aí diagonal maior vezes a diagonal menor. Vamos se ligar muito nisso. Professor, como é que a gente conhece as diagonais? Você vai perceber que aqui dentro tem 4 ângulos retos. E, por último, que talvez seja a maior novidade para a gente, agora a área de um círculo, que eu vou dizer que essa área é igual a π vezes r ao quadrado. Professor, o que é a letra π? Aquela constante aproximada a 3,14, tá certo? Então, vamos agora partir para os nossos exemplos com esse trapézio. Professor, ele está meio que estranho. A base maior vem em cima, a base menor vem embaixo. Não importa, não importa, é um trapézio do mesmo jeito e vai seguir, no caso, a mesma regra. Você lembra que a área seria base maior, né? Mais base menor. Vou fechar aqui um parêntese, vezes a altura, e tudo isso aqui a gente vai dividir por 2. Então, não se perde aí. Essa área vai ser igual. Base maior. Ele só vem invertido, mas essa base maior aqui é o 7. Beleza? 7 mais a base menor. Base menor é o 4. Beleza? Fechou aqui o parêntese vezes a altura. Ó, formando um ângulozinho reto aqui com essa base menor. 2,5. 2,5. E agora eu vou pegar tudo isso e fazer o quê? O quê? Isso mesmo, vou dividir tudo por 2. A área vai ser igual. Se eu pegar 7 mais 4, eu vou ter 11. 11 vezes 2,5. Beleza. Se eu fizer 11 vezes 2,5, antes de realizar essa multiplicação, eu tenho que me lembrar, não posso esquecer de dividir isso daqui a pouco tudo por 2.
Então, essa área vai ser igual. Gente, se eu pegar o 2,5 e colocar aqui, e for numa multiplicação por 11, pensa comigo. Quando eu fizer essa multiplicação, como esse número é 1, só é repetir esse cara lá duas vezes, não é isso? Primeiro, uma vezes, eu vou fazer logo assim, 1 vezes 25 é 25, e depois 1 vezes 25, que de novo vai ser 25. Pensa aí rápido comigo e vamos fazer agora aquela nossa adição. Então, eu baixo o número 5, 2 mais 5 vai ser 7, 7, e agora baixa o 2. Só que eu vou ter que ter cuidado com a casa decimal que está aqui em cima. E do meu ladinho direito, o último número eu separo com vírgula. Então eu tenho minha área agora igual a 27,5. Será que terminou? Não, ainda falta o quê? Isso mesmo, galera, dividir por 2. Então a área vai ser igual. Vou fazer a divisão aqui do lado, só que eu imagino o seguinte, 27,5. É horrível trabalhar número com vírgula, concorda comigo? Então, se eu acrescentar um zero aqui embaixo, eu posso apagar essa vírgula e eu ficaria com 275, tudo isso dividido por 20. Agora pensa aí comigo, vamos pegar o 27? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 27? Isso mesmo, só cabe uma. 1 vezes 20 dá 20. Para chegar em 27 ainda falta 7. Aí agora eu boto o 5. Formei o número 75. Quantas vezes o 20 vai caber aqui dentro de 75? Pensa comigo. Só cabe 3. 3 vezes 20 chegaria a 60. Nessa história ainda sobra 15. Só sobrou 15. Parou a conta por aí? Não. A gente pode acrescentar um zero e jogar aqui uma vírgula no quociente. Para ficar mais fácil, tem zero aqui no divisor, tem zero aqui embaixo. Agora eu tenho 15 dividido por 2. Ficou bem mais simples do que 150 dividido por 20. 15 dividido por 2, eu posso usar aqui o 7. Porque 7 vezes 2 daria 14. Para 15 ainda sobra 1. Parou por aí? Parou não. Vamos acrescentar um zerinho aqui. 10 dividido por 2 vai ser 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10 nada. Aí sim a gente tem 13,75 e para tirar aquela nota boa, pensa comigo, a unidade de medida é em centímetro, como eu estou falando de área, quadrado, beleza? Vendo esse novo exemplo, a gente vê aqui na figura a seguir, a área do retângulo GATO é de 24 centímetros quadrados. M é o ponto médio de GO e E é o ponto médio de MO. Calcule a área do trapézio TMA. Gente, ele me deu a área já pronta do meu retângulo, mas ele quer a área do trapézio. Tá muito difícil, tá? Não, te digo que tá fácil. Então vamos prestar atenção aqui. Ele já informou a área. Ele diz que a área desse meu retângulo, né? A área desse meu retângulo é simplesmente de 24 centímetros quadrados. Professor, então a gente vai jogar aqui as dimensões para dar 24. Não, não vamos trabalhar assim não, vamos usar a nossa criatividade. Porque ele diz que M representa o ponto médio desse lado aqui, GO. Então, se ele representa o ponto médio, se eu traçar aqui um outro segmento, eu vou dividir ele em duas partes. Aí eu sei o seguinte, se eu pegar esse lado aqui, né? Tudo era 24. Se eu pegar e dividir isso aqui por 2, então isso aqui só pode passar a ser 12 centímetros quadrados, beleza? Então eu estou com dois retângulos com 12 centímetros quadrados. Não se perca aí, porque ele ainda também diz a gente que se eu pegar de M até O, eu tenho E que é ponto médio. Então eu vou usar a mesma coisa aqui, ó. Se eu traçar aqui uma diagonal, a gente simplesmente pegou 12 centímetros, que era a área desse lado tudo, área de 12 centímetros quadrados, e fizemos a mesma analogia, dividimos por 2. Então, quer dizer que cada um desses retângulos menores vai ter 6
centímetros quadrados. Até agora nós só falamos dos retângulos. Vamos agora começar a trabalhar dentro do trapézio. Beleza. Um deles eu já defini. Esse aqui do meio. Ele tem 6 centímetros quadrados. O que agora resta para a gente é deduzir esse primeiro grandão, esse primeiro retângulo, porque ele, por dentro dele passa uma diagonal dividindo em dois triângulos. Então, simplesmente, não se perca aí, eu vou pegar esse 12 e vou de novo dividir tudo por 2. E agora, já falando desse triângulo que está aqui, se eu pegar 12 dividido por 2, eu vou ter exatamente 6 centímetros quadrados. Então, ó, essa parte aqui tem 6 centímetros quadrados, assim como aqui também tem 6. Mas o que me importa é o trapézio, e o trapézio é a junção de dois triângulos que a gente fez a decomposição, mais um retângulo aqui no meio. Do mesmo jeito eu vou usar a analogia desse último retângulo aqui, porque ele tem dentro de si uma outra diagonalzinha, né? E quando a gente fez isso, a gente pegou a área do retângulo e de novo a gente dividiu por 2. E se a gente dividiu por 2, é lógico que se eu pegar 6 por 2, eu vou ter 3 centímetros quadrados. Pensa aí comigo. 3 centímetros quadrados. E agora ficou fácil demais, porque você vai fazer a soma de 6 mais 6 mais 3. 6 mais 6, eu tenho 12. 12 mais 3, eu tenho 15. E aí, a nossa resposta para tirar aquela nota excelente, 15 centímetros quadrados, é a área desse retângulo. Galera, agora pensa comigo. Nós temos agora a área de uma circunferência. Para a gente, essa é novidade, não é? E se for novidade, vamos voltar um pouquinho só para enfatizar mais. A área de uma circunferência é dada por π vezes r elevado ao quadrado. Vamos voltar aqui. Então, vamos colocar a área dessa circunferência, né? A área dessa circunferência é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Nós temos aqui a nossa circunferência, não é aquela fórmula do comprimento, certo? Aquela fórmula do comprimento é 2πr. A gente já tem aqui o valor do raio, né? Então, vamos aqui calcular essa área. Área, aí você lembra que π tem uma constante. Qual é essa constante? Muito bem, 3,14 vezes o valor do raio, que nesse momento é 10, elevado ao quadrado. Lembra lá em expressão numérica, multiplicação e potência. Quem a gente resolve primeiro? Potência, muito bem. Então, vamos colocar aqui que essa área vai ser igual a 3,14 vezes o quadrado de 10, quem lembra aí, é 100. Área vai ser igual, gente, multiplicação por 100, tem dois zeros, isso empurra a nossa vírgula duas casas para o lado direito, então eu tenho aqui 314 centímetros quadrados, pois eu falei de área simples, não é? Aqui, já observando esse exemplo, ele diz, na malha quadriculada da figura, o caminho que liga os pontos A e B é formado por semicircunferências e tem um comprimento igual a 12 centímetros. Tem o comprimento. Aí lembra de novo da fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2πr. Mas aqui embaixo ele diz, assim, a área da região sombreada é igual a... A gente lembra que agora determinamos a fórmula da área. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Beleza? Mas vamos interpretar. A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas ele falou aqui em semicircunferências, né? Semicircunferências. Se eu tivesse um círculo por completo, fechadinho, eu até poderia pegar de A até chegar nessa partezinha aqui onde começa a região asfurada
e formar uma circunferência aqui, mas ia ficar a outra metade. Então vamos fazer de um modo mais fácil. Pensa comigo aqui. Já que eu tenho semicircunferências, ou metade de uma circunferência, eu tenho 1, 2, 3, beleza? Então vou colocar aqui 3 vezes. Aí nesse caso, eu quero calcular o comprimento delas, né? Mas só que nessa questão, já que é uma semicircunferência, é a metade de uma circunferência, então todas elas estão divididas pela metade, estão divididas ao meio. Agora pensa comigo, depois que eu realizar essa multiplicação, ele diz que elas têm um comprimento igual a 12π. Galera, mesmo ele me informando isso e perguntando qual é a área dessa região achurada, já dá para notar aqui que ele não trabalha muito com o valor 3,14. Ele manteve a constante. Isso já é positivo para mim. Vamos usar esse trunfo. Mas, de qualquer forma, vamos aqui. O que é que a gente está tentando descobrir aqui? O valor do raio. E, nesse caso, 3 vezes. Quem é o comprimento? 2πr. Então, vou colocar aqui 2πr. E isso tudo, seguindo aqui a nossa formulazinha criada aqui no momento, né? Nossa ideiazinha, tudo isso dividido por 2. E tudo isso, depois que eu multiplicar, tem que ser igual a 12π. Sei que a letrinha tá feia aí, mas pensa no seguinte, a gente arrumou uma espécie de equação e vamos simplificar ela para ficar melhor de calcular. Tudo que está do lado oposto, a gente pode simplesmente cortar, não é? Simplesmente cortar. E aqui esse 2, que está multiplicando em cima, está sendo dividido por 2 embaixo. Então não adianta fazer e depois desmanchar. Podemos também tirar esse número 2. Ficou fácil agora, porque o que sobrou para mim foi 3r igual a 12. E agora sim a gente descobriu o raio. O raio seria 12 dividido por 3. Esse raio é simplesmente igual a 4. A unidade de medida, centímetro. Pronto, descobriu o raio. Agora ficou muito fácil, porque eu vou usar a fórmula da área. E ele não está usando a constante. Então, essa área só pode ser π vezes o raio, nesse caso elevado ao quadrado. Essa área vai ser igual. 4 ao quadrado vai dar 16. 16π. Aí você vai olhar para cá. Erramos a conta. Erramos nada. É uma semicircunferência no início, mas agora eu estou falando de área. Então também eu posso dizer que é um semicírculo. Se é um semicírculo, eu posso pegar essa área simplesmente e dividir por quanto? Por 2. Então essa área vai ser 16 dividido por 2 dá 8π centímetro quadrado, pois falamos da área e encontramos para tirar aquela nota excelente a letra B. Então valeu. Não sei. Só sei que foi assim.